Gente, hoje é 2 de novembro, dia de finados. E uma dúvida persistente nas famílias é como falar da morte para crianças. Esse assunto que ainda é um tabu na nossa cultura, na nossa realidade. E muitos pais, então, se perguntam, será que eu devo contar para uma criança que um ente querido faleceu? Como que a criança vai reagir? Então, é uma dúvida muito grande. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, né, é que a gente deve tratar esse assunto com a maior naturalidade possível. Por quê? Porque a morte é algo natural. O estudo da morte, né, é chamado de tanatologia. E a primeira conclusão tirada desse estudo que todo mundo já sabe, né, que é aquele jargão que todo mundo diz por aí, né, que a morte é a única realidade da qual nós temos certeza. Então, isso não nos escapa. Uma hora ou outra nós vamos nos defrontar com essa situação da morte. Então, cabe a nós, pais, estarmos preparando os nossos filhos também para encarar essa realidade. E como falar disso com naturalidade? Primeiro, nós temos que também refletir sobre isso, né? Nós adultos, o que nós pensamos sobre a morte, qual o significado dela na nossa vida, né? E por mais que a gente se prepare, né? Por mais que a gente pense na morte, nas suas consequências, a gente nunca está preparado para ela porque ela sempre nos surpreende. Então, nós não temos, né, como controlar essa situação, né? E aí a gente tem que pensar, né, antes de tudo, em algumas questões, não só na morte em si, né, mas que na vida nós ganhamos e nós perdemos. Então, isso faz parte da vida, ganhar e perder. Quando a gente perde uma chave, por exemplo, em casa, a gente fica, né, desesperado, onde está? Então, isso gera um impacto na gente. Mas é algo comum, é algo corriqueiro, é algo do dia a dia, é algo que acontece sempre. Então, estamos sempre ganhando ou perdendo. Nem tudo é do jeito que planejamos, né? Então, nós não temos controle de tudo, né? Por mais que a gente queira que a vida siga um determinado rumo, um sentido, por mais que a gente planeje o nosso dia, acontecem coisas inesperadas. Então, lidar com a morte é também lidar com esses inesperados da vida, né? Precisamos saber lidar com eles e, sabendo lidar com isso que está fora do nosso controle, nós vamos saber lidar melhor com a morte também. E uma coisa muito importante dos tempos atuais que nós vivemos é uma rejeição ao sentimento. Então, é preciso sentir. Nós somos seres humanos, seres sensíveis. Então, nós sentimos dor, nós sentimos tristeza, nós sentimos ansiedade, sentimos aflição, né? Então, todos esses sentimentos, eles cabem na vida humana. Então, muitas vezes, quando a gente evita falar sobre a morte, né, a gente evita falar de determinados assuntos com as crianças, é que a gente quer evitar que elas sintam. Mas o sentir faz parte da nossa vida, a gente não pode esquecer disso. E as experiências de morte, elas podem acontecer em coisas sutis do dia a dia, que também vão nos preparando, né, para uma passagem aí definitiva. Então, quando você deixa a criança lá na escola, né, a primeira vez, a mãe vai embora, a criança fica e tem aquele choro, ali é uma vivência de morte, é uma vivência de despedida. É claro que a mãe vai voltar, mas já existe aquele momento, né? Quando eu tô comendo uma coisa muito gostosa, uma sobremesa, um chocolate, e ele acaba, né? Isso também é uma vivência de morte, porque aquilo que estava muito gostoso, que eu estava desfrutando, acabou. Então, eu também vou ter que lidar com isso que acabou, né? Quando a gente fica doente, fica desanimado, então também ali é um pouquinho uma vivência de morte. É uma vivência de algo que eu não tenho mais controle, que eu não posso mudar ali
né, pelas minhas próprias mãos naquele momento. Então, todas essas situações, né, elas nos indicam essa vivência prévia da morte, que é a ausência, a falta de alguma coisa. Né? Mas quando, então, falar sobre a morte em si para uma criança? Quando a gente tiver oportunidade. Muitas vezes a criança nos surpreende com as perguntas. Quando a criança nos pergunta alguma coisa, é porque ela já sabe. Ela quer apenas confirmar se a gente realmente pensa o que ela está pensando, né? Se a gente também sabe aquilo, né? Não tanto é para a gente explicar para ela. Então, muitas vezes, quando a criança nos pergunta, a gente deve devolver a pergunta para ela para ver o nível onde ela está. Né, o que ela já sabe sobre aquilo. Então, isso em qualquer assunto, e principalmente nesses assuntos que tem muito tabu na nossa sociedade, né, como a morte. Então, sempre que houver uma oportunidade, eu posso começar a falar sobre isso com a criança, né? Então, uma plantinha que estava lá no vaso e que a gente esqueceu de regar, ou a gente regou muito, e essa plantinha morreu, né? Essa plantinha secou. É um momento de eu falar da morte com a criança. Olha, se eu não cuidar, né? Se a gente não cuidar, a gente seca, a gente morre, né? Isso vale também para a nossa vida. Um peixinho do aquário, né? Muitas vezes a criança ganha o peixinho e ali em poucos dias, em poucas semanas, o peixinho morre. Né? Aí tem pais que vão lá, que tiram aquilo, tiram da vista da criança para a criança esquecer, não deixa ela viver aquele momento. Né? Então ali se perdeu uma grande oportunidade para estar falando. Mesma coisa é um animalzinho de estimação, né? Acontece mais até com animais maiores, né? Um cachorrinho, aí fala assim, o cachorrinho fugiu, né? E aí a criança perdeu a chance, né, de você falar do assunto da morte ali com ela através de um animalzinho, porque depois vai ser um tio, vai ser o pai, vai ser alguém da família, né? Mas ali a criança já viveu aquela experiência, aquele luto, né? Então é importante aproveitar as oportunidades. Quando morre um ator famoso, passa na televisão, a criança, gente, ela tá ali na sala, ela tá brincando. Ela parece que ela não tá assistindo nada, mas tudo que tá passando em volta dela, ela está captando. Né? Então, ela vê também as notícias que você está vendo, que você está escutando no rádio, né? E aí, em algum momento, aquilo pode fazer questão para ela, né? Então, você pode aproveitar esse assunto que surgiu, que ela escutou, para estar conversando. Às vezes, morre o avô de um coleguinha, um vizinho idoso, né? Então, são as oportunidades que vão acontecendo no dia a dia e você vai falar sobre isso com a criança, né? E o que dizer sobre a morte para uma criança? Então, isso vai depender, é claro, da idade, da maturidade, da compreensão que a criança tem, né? Mas a gente não precisa entrar nos detalhes, vamos dizer assim, os detalhes sórdidos, né? A gente não precisa falar tanto assim sobre o sofrimento, como que aconteceu a morte, processos, né, biológicos. Isso às vezes é desnecessário. Né? Algo que nos ajuda muito a falar sobre a morte é a nossa concepção religiosa. Né? Então, se você tem uma concepção religiosa, né, que te diz alguma coisa, né, do que vem depois, né, para onde que nós vamos após essa vida, isso já vai te ajudar muito, né, a estar falando sobre isso com as crianças. Né? Então, se você acredita que há vida após a morte, que nós estamos aqui só de passagem, que a nossa vida, né, tem um tempo, que a gente tem uma missão a cumprir, quem já cumpriu essa missão, né, vai viver de uma outra forma. Então, isso ajuda muito, né? Então, eu acredito muito, sim, que primeiro nós temos que nos preparar sobre esse assunto, pensar nesse assunto, né? É um assunto que muita gente nega, que muita gente não quer pensar sobre ele, né? Mas é preciso que a gente pense, que a gente reflita sobre ele, para que a gente possa também conversar com a nossa criança. E, para mim, assim, a verdade é uma coisa que é indiscutível, né? A verdade, por mais que ela seja dura, né? Ela é necessária e depois ela tranquiliza, né? Às vezes, num primeiro momento, você tenta mentir, tenta ocultar uma determinada informação,
Mas se aquela pessoa ela vai descobrir aquilo, a verdade, depois de anos, na sua vida adulta, né? Ela vai ficar totalmente revoltada, né? Ela vai ficar chateada com quem não contou para ela a verdade, né? Então, por exemplo, morreu um familiar e a pessoa falou assim, foi fazer uma viagem, né? E essa pessoa nunca retorna dessa viagem. Ela pode criar uma imagem ruim de viagem, ela pode criar uma imagem ruim da pessoa, né, que foi embora e nunca mais voltou e não deu mais notícias, né? Então, a verdade, ela pode ser dura no momento ali que ela é dita, mas ela pode trazer, sim, um conforto, né, da forma que a gente fala sobre isso, né? Então, a criança pequenininha, você pode falar que aquela pessoa, né, ela agora é uma estrelinha que está no céu, está nos observando, né? Então isso é uma metáfora que é muito bonita e que acalenta muito, né? As crianças gostam muito dessa perspectiva aí da estrelinha que está lá me acompanhando, né? As pessoas mais velhas, a gente pode usar essa questão da missão mesmo, que a pessoa cumpriu a sua missão aqui na Terra e está agora num outro plano, né, e está em um lugar melhor, né? Então, isso são mensagens que nos ajudam muito aí, né? Agora, Ana, nunca aconteceu uma situação de morte na minha casa, na minha família, não temos animal, ninguém nunca morreu, não tive essa questão de plantinha, não teve nenhum vizinho, minha família é uma família jovem, as crianças ainda lidam com os bisavós, ótima saúde. Então, como que eu vou introduzir esse assunto da morte com as crianças? Então, eu tenho aqui algumas dicas de filmes que vocês podem estar, né, assistindo junto com as crianças e, a partir dali, comentando, conversando com elas. Na verdade, gente, as crianças já lidam com isso o tempo inteiro, né? Os filmes, os desenhos animados, eles já trazem essas questões aí da morte, do fim, né? De alguma forma, né? Já estão trazendo e muitas vezes nós aqui não estamos ali acompanhando a criança lado a lado, né? Mas alguns filmes aqui que nos ajudam, né, nisso. Então, por exemplo, o Rei Leão, né? O Rei Leão é bem trágico, né? Mas é um filme que é muito gostoso porque ele traz toda aquela trajetória de vida, é uma aventura. Então, é um filme legal porque não é um filme triste, mas tem um momento triste no meio do filme, né? Então, é um filme que a gente ri muito, tem muitas situações interessantes e tem um momento de chorar. Então, ele é interessante para trabalhar essa questão dos sentimentos, né? Então, um momento eu estou sorrindo, no outro momento eu estou chorando, né? Então, isso é interessante. Festa no Céu, né? Então, Festa no Céu é um filme que traz a cultura mexicana, né? Onde eles têm esse portal, né? De comunicação com o outro lado, né? A vida além da morte e esse amor que vai também além da vida, né? O amor que é capaz de muitas coisas, né? Então, é um filme muito interessante, né? E da mesma forma, Viva a Vida é uma Festa também, traz essa cultura mexicana. E eu acho que Viva a Vida é uma Festa foi um filme assim que me marcou muito, porque ele fala da questão lá dos lembrados e dos esquecidos, né? Então, as pessoas, quando morrem, elas vão para esse outro lugar, e enquanto essas pessoas são lembradas pelos vivos, elas também continuam vivas, né? E à medida que os vivos se esquecem dela, não reverenciam mais esses antepassados, aí sim elas desaparecem totalmente. E é muito isso mesmo. Então, a morte é uma passagem, mas as pessoas podem continuar vivas na nossa lembrança, né? Então, quando a gente lembra de alguém que se foi, né? Nesse momento a gente começa aí a lembrar de todos que se foram, né? Vem a tristeza, né? Mas isso não é ruim. Isso é uma forma de a gente manter a pessoa viva ali na nossa vida, né? Então, é isso, né? E aí tem outros filmes também, né? Que falam um pouco desse outro lugar onde
as pessoas ficam, né? Por exemplo, Soul é um filme já aí para os mais crescidinhos e até mesmo para os adultos, né? Tem muito filme que assim a criança vê, mas ela não vê todos os detalhes, né? Então, Soul, ele mostra desse lugar onde viemos e para onde vamos, né? O lugar onde ficam as almas, né? Então, uma linguagem figurada e também é muito interessante, né? Para a gente ver, assim, que a vida, existe uma vida espiritual que não é só uma vida material. Agora, para quem já está maior, né? Para os pré-adolescentes, aí tem 2 filmes que são muito bonitos também, né? Que tratam um pouco disso, de lidar também com a morte mais tenra, né? Que é O Meu Primeiro Amor e Ponte para Terabithia, né? Então são 2 filmes que trazem essa questão do acidente, né? Acidentes acontecem. Então, por mais que a gente se prepare para a morte, que a gente pense na morte no fim de um ciclo, né? Depois do envelhecimento, ou depois de um processo de doença, né? A morte, ela nos surpreende também em outras situações, né? Então, acidentes, por exemplo. Então, a qualquer momento, a gente pode perder algo, perder alguém, né? E a gente tem que aproveitar bem todos os momentos que a gente está vivendo. Então, ao falar da morte, nós temos que dar ênfase também na vida, né? Qual que é a vida que nós levamos, né? E tudo de bom que a gente vivencia ali ao lado das pessoas que a gente ama, né? E aí, para quem já vai, né, caminhando aí, quem tem filhos adolescentes, também 2 filmes que também nos fazem, né, reflexões aí sobre isso. Um é Tudo e Todas as Coisas, é um filme muito interessante, que nele a morte não acontece, mas existe uma eminência da morte, né? É um filme que ele nos traz todo uma questão, né, de preservação da vida, mas que é de uma forma doentia, uma forma que realmente a pessoa já está morta antes de morrer, né? Onde ela é privada de ter uma vida, né? Então, é um filme que traz uma reflexão filosófica e muito interessante. E A Culpa é das Estrelas, né? Que é um filme também que conta uma trajetória de doença, uma perspectiva de que em algum momento vai acontecer, né, o fim, só que o final do filme é surpreendente, né? Então ele muda, né, tudo que às vezes a gente tá ali esperando em relação ao final, que é isso, né? A morte, ela nos traz, né, novamente essa questão da surpresa, né? Então, o mais importante da gente estar lidando com as crianças é saber lidar, né, com as frustrações, com as perdas, né? Se eu consigo no meu dia a dia, com as coisas simples do dia a dia, eu lidar com as frustrações, com o não, com o que acabou, com o que não tem mais, né? Eu vou também saber transportar isso, generalizar isso para realmente as situações mais graves da vida, como a morte, né? Então, se nas pequenas coisas eu não consigo, né, ter uma boa reação, uma boa atitude, eu também não vou conseguir isso em coisas maiores e de um impacto maior, né? Então, a mensagem que hoje eu quero deixar aqui para vocês, né, ela se resume nessas 3 coisas: na naturalidade, né, no a gente passar para a criança aquilo que a gente acredita realmente, né, a gente saber lidar com as frustrações, né, a gente não perder a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos diários e a gente procurar, né, viver bem o momento atual, o que a gente tem hoje para viver, né, para a gente poder estar a cada dia, né, curtindo a vida como ela é, sem ter que se preocupar tanto com a morte, né, porque estamos vivendo bem, né, e felizes o momento atual que a gente tem hoje, tá? Ó, rezem
por todos que já se foram, né? Tenham um ótimo dia.